Olá, este é mais um resumo da obra. Meu nome é Valdeci e hoje nós estamos aqui para falar sobre esse livro, Por Essa Cruz Te Matarei. Por que eu indico esse livro? Bem, o primeiro objetivo é indicar um livro que possa realmente ser edificante, né? E este é uma daquelas obras que realmente é muito marcante em minha vida. A leitura desse livro trouxe muitos aprendizados, me trouxe muito conteúdo, e uma das coisas que eu aprendi nesse livro é sobre a importância do chamado, da vocação. Como uma pessoa vocacionada, ela tem uma vida transformada, tem uma vida que realmente é totalmente direcionada para a sua vocação e para o seu chamado. E também eu quero aprender, e esse livro nos ensina, sobre um chamado específico. Bruce Waltke é um missionário americano que tinha no seu coração a plena convicção que Deus o chamou para pregar aos índios mochilones na Venezuela. E ele, aos 16 anos, ele converteu, e a partir daí ele entendia que Deus havia direcionado para essa obra. E aos 19 anos ele sai dos Estados Unidos sozinho, sem apoio de nenhuma instituição, sem apoio da sua família, sem apoio da sua igreja, e viaja em direção à Venezuela para alcançar os índios mochilones. Para começar, a história dos índios mochilones, ela é uma história repleta de histórico de crueldade, de violência, um povo que não aceitava nenhum outro ser humano aproximar da tribo deles. Eles de fato matavam, agrediam e faziam o que fosse necessário para se proteger. Mas quando se tem uma convicção de que Deus chamou para fazer uma obra, que Deus direcionou para fazer uma obra, então o Bruce Waltke ele se prepara, se organiza e faz tudo que foi preciso para cumprir o seu chamado. Então esse livro ele fala também de convicção, ele fala de engajamento, e são palavras que nos faltam muito hoje, né? As pessoas hoje não sabem mais o que é convicção, não sabem mais o que é engajamento, principalmente no contexto evangélico. As pessoas perderam esses conceitos, né? Paul Washer fala que, no seu livro O Verdadeiro Evangelho, que quando a pessoa tem um chamado, vamos pensar no caso que citou do evangelista, o evangelista sai da sua casa para evangelizar, para pregar na rua, numa praça, ele só sai de lá quando a pessoa sai carregada de uma maca ou quando as pessoas convertem ao evangelho. Então, é dessa maneira também que Bruce Waltke entendia. Ele precisava chegar aos índios mochilones, ele precisava levar o evangelho lá. E no seu conceito, levar o evangelho, a primeira coisa que ele entendia é que ele precisava ajudar os índios. Então, para ele ser índio, antes de mais nada, era uma natureza que pertencia àquele grupo. Então, ele precisava ser índio para também levar o evangelho ali. Muito antes de ser missionário, ele precisava ser índio. Então ele alcançou aqueles índios com a mentalidade que eu vou até ali para auxiliá-los naquilo que eu puder ajudar aquelas tribos. E ele fez isso. Ele chegou ali para ajudar. Ele chegou ali para compartilhar o seu conhecimento, para trazer às vezes medicamento, para trazer orientação, para ajudar aquele povo a ter uma vida melhor. Então, antes de mais nada, ele precisava ser índio e depois ele foi ser missionário. Esse livro também nos ensina outras coisas, por exemplo, como a dependência de Deus. Como é você viver na floresta, como você viver no meio de um povo totalmente isolado, totalmente agressivo, violento e, acima de tudo, você sozinho, solitário. A única coisa que restou a Bruce Waltke é a dependência de Deus. E ele dependia totalmente de Deus. Não tinha igreja para apoiar, não tinha organização missionária para apoiar, não tinha família para apoiar. Era ele e Deus e os índios. Esse livro também nos ensina a ter paciência. Porque você não chega lá e começa uma obra missionária. Você não chega lá e as pessoas estão lá para ouvir e converterem seu evangelho. É preciso ter paciência para trabalhar, para aprender a língua, para aprender os costumes, para aprender a cultura, para aprender a comer o que eles comem, para dormir no local que eles dormem, para viver o que eles vivem. Então, esse livro nos ensina que na obra de Deus é preciso ter paciência. Nós precisamos trabalhar dentro de nós o tempo certo para fazer todas as coisas, o tempo certo que Deus vai agir, para ouvir, para observar, para ter discernimento, para sabermos o que é a resposta de Deus. O tempo de Deus é diferente do tempo dos índios, do tempo do missionário, do tempo do evangelista.
Então é preciso ter paciência. E ele nos ensina. Nos ensina também a ter sensibilidade. A obra de Deus precisa ter homens e mulheres que têm sensibilidade. Então, aqui também nós aprendemos que precisamos ter sensibilidade. Este livro também nos ensina a ter persistência. É preciso, muitas vezes, você ter muita persistência na obra de Deus. A obra de Deus que as pessoas fazem uma vez, deu errado e desiste, essa obra não tem resultado, não tem fruto. Então é preciso ter persistência. E ele por muitos e muitos anos, ele persistiu em fazer a obra de Deus ali naqueles índios. Primeiro ele alcançou uma outra tribo que não era os motilones, depois ele chegou até os motilones, e assim foi até alcançar o seu objetivo, que era o seu chamado específico de evangelizar os motilones. Esse livro também nos ensina a ter resiliência. E a resiliência, ela é uma característica daquelas pessoas que, mesmo sendo oprimidas, mesmo com o sofrimento, mesmo com tudo estando contra, elas conseguem assim reagir e continuarem de cabeça erguida fazendo o que tinha que ser feito. Então a resiliência, ela é como se fosse um elástico, ou fosse uma mola, que mesmo sendo oprimida, depois ela volta. Mesmo sendo apertada, depois ela volta. Então, Bruce Waltke tinha resiliência. Por muitos e muitos anos, com muito sofrimento, ele não desistiu. Ainda que havia mortes, ainda que havia doença, ainda que havia ataques, ele não desistiu. Ele persistiu, ele foi resiliente ao pregar o evangelho aos índios. Então, ele traz também empatia, né? Ele traz como se lidar com o sofrimento, como se lidar com a solidão, e ele traz também uma distinção muito diferente dos demais missionários que já estavam acostumados a evangelizar outros índios, outras tribos, ou outras etnias, que evangelizar não é americanizar. Evangelizar não é americanizar. Evangelizar é você levar Cristo às pessoas, e com o tempo aquelas pessoas descobrem através da mudança interna que eles precisariam mudar de comportamento, mudar às vezes alguns hábitos, algumas culturas, e servir a Deus de forma que da maneira que a palavra exige. Não igual aos americanos, não conforme a cultura americana, não conforme o homem branco, mas conforme demanda a palavra de Deus. Então, esse livro traz para nós alguns ensinamentos muito importantes. A minha sugestão é que você leia esse livro, que você aprenda muito sobre esse livro. Esse é um livro que foi lançado em 1973 nos Estados Unidos. Eu já li ele há 20 anos atrás, dei de presente, comprei novamente, tornei a ler, porque é um livro que vale a pena você investir. E o detalhe, né? É um livro que custa R$20. Se você não tiver R$20, vai na internet, já é domínio público, pode baixar, pode ler. A edição anterior, ele tem uma capa amarela com um homem negro de chapéu. É o mesmo livro, só mudou a capa, é da editora Vida. Você vai aprender muito sobre esse livro. Então fica essa dica, né? Se você deseja fazer a vontade de Deus, se você deseja seguir a sua convicção, o seu chamado, a sua vocação, aprenda sobre ele. Aprenda sobre Bruce Waltke, veja como ele trabalhou todas essas questões, veja como ele foi muito bem sucedido. Foi um homem que foi chamado para falar nas Nações Unidas, foi reconhecido pelos governos da Venezuela, pelo governo americano, um homem que serviu a Deus de verdade e serve ainda, e é um homem que tem muito a nos ensinar. Esse livro com certeza é um livro que você também vai ler e vai ter na sua cabeceira, porque vale a pena, você vai aprender muito sobre ele. Que Deus assim nos abençoe.